com a iniciativa de vocês. Como eu já falei, eu tive a oportunidade de falar com você por telefone, né? Sim. Esse show que vocês se inspiraram, o Atheist Experience, é um show maravilhoso. Ele me ajudou muito, porque tem muito poucos ateus aqui no Brasil, né? Eu consigo contar na minha mão direita os que eu conheço pessoalmente. E é muito interessante para a gente ouvir a experiência de outras pessoas, como cada um chegou nessa crença, né? Desculpa, não é crença aí que eu quero colocar. Chegou nessa posição, né? Uhum. Algumas pessoas que tinham aí uma religiosidade muito forte e que até se apoiaram no show. Eu escutei uma vez de um ministro lá que desistiu da religião que ele estava e foi abandonado pela família, pelos amigos, pensou até em suicídio, e esse show foi de grande apoio para ele. É uma pena que o show, sendo em inglês, muitas pessoas não possam aproveitar o conteúdo, os argumentos. Então eu realmente acho que a iniciativa de vocês, né, agora em português, vai ser bastante interessante para promover essa discussão aqui no Brasil. É muito incipiente ainda, eu acho que é corajosa a atitude de vocês, que vocês vão encontrar muita resistência, tenho certeza, né? Mas tá valendo para iniciar a discussão, para a gente colocar coisas que são importantes, né? A questão do laicismo no Brasil, né? Mas viu, Luiz, deixa eu só comentar uma coisa com você. Você me disse que o número de ateus que você conhece, você conta numa mão. Isso. É isso? Posso lhe fazer uma inveja? Pode. A gente faz encontros todo mês aqui em Curitiba, cara, em média de 20 a 30 pessoas. É mesmo? Todo mês. No domingo passado aconteceu um no Jardim Botânico aqui. Tinham quantas pessoas, gente? Tinham 30. Quantas pessoas? 32? Isso? 32 pessoas. Maravilha, hein? Isso todo mês. Vou para aí então, quando tiver uma oportunidade. Se vocês quiserem fazer um encontro aqui em São Paulo, eu estou à disposição para dar um apoio logístico aí. Maravilha, cara. E nós fazemos encontro todo ano com o pessoal do Brasil inteiro. O final do ano passado veio o pessoal de Porto Alegre, São Paulo, Espírito Santo, Rio. Em suma, é bem legal. Os nossos encontros são bem bacanas. Né? Tá bom. Se você eu não quero tomar muito seu tempo aí, Manuel. Então era isso. Era parabenizar pela iniciativa. Boa sorte para vocês. E eu quero colocar uma pergunta aí para vocês desenvolverem um raciocínio para os ouvintes. Pois não? Fique à vontade. Eu não sei se você viu um link que eu mandei ontem aí sobre o livre-arbítrio. Acho que você não teve oportunidade, né? Foi muito recente. Não, Felipe, desculpa. Mas eu queria que você comentasse, então, o que você acha da noção de livre-arbítrio e da noção daquele planejamento, daquele pré-planejamento, né? Que é um conceito espírita aí, que os espíritos iluminados ajudam você a fazer um planejamento, né? Que seria o que é melhor para você, com a noção de livre-arbítrio. Como é que você concilia essas duas ideias? Maravilha, uma excelente questão. Vou comentar então. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, gostaria de comentar sobre o livre-arbítrio. Segundo, bom, em primeiro lugar também, antes de falar sobre isso, eu queria dizer o seguinte: há uma divergência séria com relação ao surgimento do espírito. Os kardecistas dizem uma coisa, rostenguistas e ubaldinos dizem outra. Mas supondo, né, que o espírito nasça simples e ignorante, né? Então ele nasce simples e ignorante. O que os faz bons ou maus? O livre-arbítrio. Ou seja, uma vez que Deus, supostamente, né, e supostamente cria os espíritos de uma forma uniforme, como se fosse uma linha de montagem, né, e supondo também que ele os submete ao mesmo tipo de experiência, porque senão ele seria desleal, né, e eles têm atitudes diferentes, isso teoricamente provaria o que vem a ser o suposto livre-arbítrio. Por outro lado, no livro dos Espíritos, né, vem descrito diversas questões sobre o determinismo, dizendo que a hora que você vai morrer já está até certo ponto descrita e determinada. Não somente a hora, mas também o como, né? Por onde? Por duas encarnações
pregressas, pelo que você fez na vida passada. Porque o Espiritismo prega a lei da pena de talião. Né? Então, ou seja, se ele prega, por um lado, o livre-arbítrio, como que ele pode, por outro, tá propagando o determinismo? São duas coisas completamente antagônicas. Então, ou seja, Kardec se contradiz mais do que materialmente, ele se contradiz filosoficamente. Está comentado, Luiz? Bom, e mais uma coisa, né? Deus se diz onipotente, onipresente e onisciente. Essa dita onisciência vai totalmente contra o livre-arbítrio. Porque se você tem livre-arbítrio, você tem liberdade de ações e futuro e escolhas e tudo mais. Mas tem um problema. Se Deus é onisciente, ele já sabe de tudo, já sabe o final, então... Já sabe que você ia fazer besteira pelo meio do caminho, né? Já devia saber disso. Tem dois problemas aí. Maravilha. Bom, nós temos várias ligações aqui. O Marcos está nos chamando. Boa noite, Marcos, tudo bom? Boa noite. Oi, Marcos. Boa noite. Ateus em Curitiba conversam? Pois não? Seja bem-vindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo perfeitamente. Então, eu tenho uma convicção, eu gostaria que vocês comentassem para saber se eu estou louco ou se... Ou se eu estou louco? Não, eu estou rouco. Eu tenho uma convicção que todos os grandes líderes religiosos, eles são ateus. Porém, eles se aproveitam do conhecimento que não existe, né, divindades, para lucrar em cima da fé alheia. Eu gostaria que vocês comentassem isso. Você quer comentar, Luiz, ou eu posso comentar? Pode comentar, amigo. Bom, então vamos lá. Isso que ele colocou é o seguinte, vamos supor o seguinte, todo líder religioso seria um ateu, né? Por quê? Porque ele sabe que tudo ali é uma balela, né? E ele usa a religião em proveito próprio. Mesmo usando a religião em proveito próprio, ele sabe que está usando a religião em proveito próprio, né? Mesmo assim ele continua usando a religião em proveito próprio. Se ele, usando a religião em proveito próprio, ele sabe que está condenando a si mesmo, né, ao inferno, ao umbral, a uma outra encarnação desgraçada, e mesmo assim ele continua, ele só pode ser ateu. Ou ele é ateu, ou ele sofre de dislexia, porque não é possível, né, uma coisa ou outra, né? Ou ele é ateu, ou ele é louco, né? Religioso é que não pode ser. Obrigado, Marcos. Obrigado e boa sorte. Ok, obrigado, meu querido. Tchau, tchau. Temos outra ligação aqui, que é do Humberto Caetano. Olá, Humberto, boa noite. Boa noite, quem fala? Eu não estou pegando. Boa noite, Humberto. Quem fala aqui é Manuel Rodeiro e Luiz, do Ateus em Curitiba Conversam. Está nos ouvindo? Estou ouvindo, Emanuel. Estou ouvindo muito bem, meu caro. Ok, boa noite, bem-vindo. Opa. Obrigado por ter ligado. Opa, obrigado a vocês por ter atendido. Eu gostaria de... eu sempre fico em dúvida, Emanuel, com uma afirmação dos colegas espíritas que é muito engraçada na minha visão. Eles sempre afirmam que espiritismo é ciência. E para defender isso, eles encobrem com a aura de misticismo por trás. Não, você precisa estudar, você precisa ler os livros do espiritismo. Mas, e como eu testo, como eu verifico? Eu sempre fico nessa dúvida com os colegas espíritas. A minha pergunta não deveria ser feita exatamente para vocês, a amostra dessa dúvida, mas exatamente para espíritas. É um problema que eu vejo para a alegação que os espíritas fazem da validade do espiritismo como ciência. Okay. Conseguiu pegar a ideia? Perfeitamente. Luiz, você quer comentar? Olha, Mene, eu vou deixar a resposta totalmente para você comentar, até porque você
Já passou por isso, né? Perfeito. Então vamos lá, gente. O kardecismo foi criado, né? Kardec se postou de uma forma muito positivista, né? Que era como ele era a sociedade que ele estava inserido na época. Alguns espíritas alegam que é um tripé, ciência, filosofia e religião, né? Na realidade é um tripé capenga, né? Porque se apega, eu vou usar esse dedo aqui para não ser mal educado nem mal compreendido, né? É um tripé porque se apega somente no lado da religião, né? A ciência e a filosofia até que vai, mas a ciência, bom, tudo bem. Por que eu digo isso? Você já viu algum experimento científico em algum centro espírita? Outra coisa interessante, os espíritas, normalmente eles fazem curas, existem os médiums de efeitos físicos que atuam no perispírito, fazendo e procedendo curas espirituais. Há algum estudo em algum centro espírita estatístico dizendo quantas pessoas entraram, quantas saíram curadas e não curadas dessa ou daquela moléstia? Não. Outra coisa interessante também, os espíritas falam sobre os exilados da capela, né? Exilados da capela não foram os caras que saíram do catolicismo e foram para lá, não, tá? É de uma estrela, né? Que fica a 42 anos-luz aqui da Terra, né? De onde eles teriam supostamente vindo e povoado a Terra, gerando aí a raça adâmica, né? Uma história muito bonitinha, muito gostosinha de se ouvir, até mesmo porque eles vieram e fundaram a Atlântida, fundaram a Lemúria. Você já viu alguma evidência científica da Atlântida? Alguma evidência científica da Lemúria? Olá, amigos, estamos de volta, né? Aqui está muito quente nesse estúdio, né? Porque nós temos que nos acostumar, afinal de contas, né, com o inferno, né, que nos é reservado, mas tudo bem, já está se acostumado, né? Em função do calor aqui, aconteceu uma pequena queda aqui num disjuntor nosso, mas já voltamos ao ar. Acho que foi Kardec. Foi Kardec que deu uma interferência aqui na internet e caiu tudo. Exatamente, o médium de efeitos físicos. Isso. Acho que temos uma ligação. Não temos uma ligação. Bom, então, já que não temos nenhuma ligação no momento, né, eu gostaria de fazer um outro comentário a respeito do espiritismo, uma ilusão. Será que é mesmo uma ilusão ou não? Né? O que eu gostaria de comentar é o seguinte: gente, não há nenhum tipo de prova sobre Atlântida, a não ser nos livros espíritas. Não há nenhum tipo de prova sobre a Lemúria, a não ser na cabeça de quem acredita em historinha de Papai Noel, né? Capela, né, vem de uma estrela a 42 anos-luz da Terra, né? Gente, Capela é um sistema binário, dual, são duas estrelas, são dois sóis girando um no outro. Nós sabemos disso por causa dos telescópios, mas quando esses livros foram escritos, ninguém sabia disso. Então, lógico que não há nenhum tipo de descrição de dois sóis brilhando no céu, assim como também não tem nenhum tipo de descrição, assim como também tem algumas descrições, né, de duas luas em Marte. Aliás, sobre Marte, outra coisa que eu também gostaria de comentar, né, existem algumas, no caso Kardec fala que Marte, né, é um planeta atrasado, mas venerando a mãe de Chico Xavier, fala que Marte é um planeta bem avançado, inclusive que as pessoas lá têm asa de pombo nas costas, como se fossem os X-Men, né? É uma coisa bem engraçada e bem contraditória. Um diz que é engraçado e um diz que é avançado, adiantado, e outro diz que é atrasado. Exatamente, ele lançou esse livro, Vida em Marte, Carta de uma Morta. Então lá ele relata a vida em Marte, com veículos voadores, oceanos, uma maravilha, né? Só que tem um detalhe, esse livro ele foi escrito em 1935. E na época nós não tínhamos tecnologia suficiente para perceber, né, para
estudar mais Marte. Ele fez uma aposta muito alta com relação a isso